Good afternoon, class. How are you? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é o professor Robert. Vou gravar esse vídeo agora aqui para vocês. Depois eu vou postar no grupo, nos grupos, né, das minhas turmas de inglês. E o assunto que a gente vai tratar e discutir agora é o assunto que eu postei ontem para vocês, né, sobre os indefinite articles, né, ou artigos indefinidos aí em inglês. Deixa eu só ir bem aqui no grupo do WhatsApp. Eu vou aqui no grupo da turma do RH, só para explicar para vocês o que eu queria que vocês fizessem. Ó, observem aqui, ó. Vou só colocar a câmera para cá para vocês visualizarem melhor. Então, eu desejei para vocês boa noite, né? Good afternoon, class. How are you? Teacher Robert here. It is fine. I wait for this. Então eu falei assim, eu até coloquei aqui o áudio, né? Boa noite, classe. Como vocês estão? Professor Robert aqui. Tá tudo bem? Eu espero que sim. Então o áudio é a tradução aqui dessa saudação inicial. Aí aqui novamente, se vocês forem escutar, né, vocês vão ouvir, né, que eu vou dizer, né, vamos às nossas aulas de inglês desse ano. Aí aqui eu coloquei para vocês o nosso conteúdo, né, o conteúdo referente ao primeiro período que a Secretaria de Educação já disponibilizou para os professores, né, para trabalhar com a educação de jovens e adultos. Então, nesse primeiro período, a gente vai estudar os artigos definidos e os indefinidos, né? Aqui no caso, ó, tanto os indefinite, né, que é no caso a ou em, quanto os definite, né, que é o artigo definido, que é o D, que é o T, H e o E. E aqui a gente tem outros assuntos que a gente vai ver mais para frente, né? Cardinal and ordinal numbers, time and date, cognates and false cognates. Então, o assunto de hoje, deixa eu só voltar aqui. Eu só queria mostrar para vocês as ações que eu fiz lá no grupo para vocês se situarem, né? É importante que vocês escutem aqui os áudios e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me buscar no privado, que sempre nessa parte da noite, né, eu vou estar respondendo para vocês. É bem provável que eu vou responder só à noite, porque eu trabalho manhã, tarde e noite, né? Então eu tenho que atender os alunos da manhã pela manhã, os da tarde pela tarde, e vocês da noite eu vou atender na parte da noite. Então aqui é a atividade de hoje, né? Indefinite article, né? Faltou até colocar um S bem aqui, ó, é articles, né? Eu só coloquei indefinite article, que seria artigo indefinido. E aqui eu coloquei o vídeo dessa youtuber, né, que é uma gringa. Ela é americana, só que ela fala português. Então eu preferi colocar um vídeo de alguém, eu até expliquei isso para vocês no áudio, né? Eu preferi colocar um vídeo de alguém que nasceu no país que fala a língua inglesa, de um nativo, né? Porque a primeira língua dele, no caso aqui dela, é o inglês. Então ela vai ter uma pronúncia bem melhor que a minha, né? Bem melhor do que a pronúncia de se eu colocasse um professor brasileiro, porque a primeira língua dela é o inglês. Então eu quero que vocês depois possam ver esse vídeo. Na sequência façam isso, vocês vão ver o vídeo. Aí eu quero que depois vocês façam uma pequena leitura. Deixa eu só clicar aqui no site para vocês verem. Esse site aqui é de um professor, ele é brasileiro, né? O Mairo Vergara, e ele ensina, né, a língua inglesa aí no YouTube. E aqui ele vai falar sobre como a gente tem que usar o a ou o em corretamente, né? Ele fala de uma maneira muito... Deixa eu só fechar aqui essa propaganda, gente. Ele fala aqui de uma maneira muito didática, né? Muito simples, muito fácil de vocês aprenderem. E o que é legal aqui é que além dos exemplos, tem o áudio, ó. This is an animal. Ó. He is an engineer. He is an engineer. Isso é bem legal, então por isso que eu coloquei esse site aqui para vocês verem depois. She is an Para actress. vocês pegarem a pronúncia, né, do A, do em, quando eu mesclo esse A e esse em,
com um substantivo, né? Tipo, he is an engineer, né? Não é an engineer, an engineer, né? An actress, an architect. Então, é importante que vocês façam esse exercício para vocês pegarem tanto a parte da escrita, né? Que é o writing, quanto a parte da fala, né? Que é o speaking, beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso grupo do WhatsApp. Então, basicamente foi isso que eu pedi para vocês fazerem. Coloquei outros áudios aqui, falei que a gente teria um outro encontro, né? E eu faria um meet com vocês, eu ainda vou fazer esse meet com vocês para ver como é. Deixa eu só passar um pouquinho mais de conteúdo, né? Para vocês me darem depois um feedback, né? E me dizerem o que é que vocês estão sentindo, como as duas turmas estão juntas, né? As duas turmas do RH. Vai ser legal porque eu vou disponibilizar ali uns 2 horários para depois que eu der uns conteúdos bacana para vocês, né? Um hall de conteúdos, pelo menos esses conteúdos aqui que eu trouxe para vocês desse primeiro período, para eu marcar esse meet com vocês. E aí por hora eu vou estar gravando as aulas e aparecendo aqui, né? E vocês lá no privado podem me mandar aí dúvidas que vocês acharem, né? Que vocês tiverem, na verdade. Então bora começar a nossa aula de hoje. Beleza, pessoal, então aqui eu estou em um site que tem uns slides online. Eu busquei para vocês aí esse assunto, né, do artigo indefinido em inglês, né, ou indefinite articles. Então vamos lá. Aqui ele fala, né, os artigos indefinidos, né, the indefinite article, a or n, a ou n. Ela fala né, lá a menina, a gringa, né, mas eu quando estudei, né, já ouvi algumas pessoas falam a, né, outras falam mas basicamente não tem nenhum tipo de problema se vocês falarem a ou a. Então, bora começar? Então, significado. Aqui a gente tem, né, acompanha o substantivo, do qual o falante não tem ainda conhecimento, é a mesma coisa da língua portuguesa, né? No português, o a ou en vai equivaler aí a, deixa eu só colocar aqui para vocês, esse a ou esse n, ele vai ser, deixa eu só colocar melhorzinho, né? Ele vai ser uma, ele vai ser umas, e ele vai ser também o masculino, né? Ele vai ser ele vai ser uns. Então, tanto a quanto n, não é que o a seja uma ou umas, ou o n seja um ou uns. Tanto um quanto o outro são a mesma coisa, né? Pode ter o a significando uma, umas, um ou uns, e o em a mesma coisa, uma, umas, um ou uns. Vocês vão ver que tem uma regrinha aqui que vocês não podem usar o artigo indefinido em inglês diante de palavras no plural. Isso é uma regra que vocês precisam estar muito atentos, principalmente quando eu colocar para vocês o exercício. Mas basicamente aqui, assim como no português, o artigo ele vai acompanhar o substantivo, né? E no caso aqui ele colocou que ainda não tem conhecimento, é porque ele é indefinido, né? Por isso que ele colocou dessa maneira. Vamos começar. Não variam em gênero nem em número. No inglês não varia, né? No português varia. No português eu tenho uma, né? Eu tenho a variação aí para masculino e feminino. No inglês não. No inglês eu posso falar assim, a book, né? A book, que no caso é um livro. Aí eu posso falar a chair, né? Uma cadeira, né? Eu falo assim no inglês, ó, que não tem variação para mostrar a vocês. Eu digo a book, né? Aqui é masculino. Aí eu tenho, ó, a chair, que é a cadeira, né? Aqui eu tenho um livro, uma cadeira. Então não tem variação. Eu usei aqui o mesmo a, certo? Para me referir. Ó, tipo com an, egg, um ovo, né? Se eu quiser usar uma palavra feminina que começa por vogal, porque a grande diferença aqui do a e do n é porque o a eu vou usar diante de palavras que iniciam por consoante, já estou até adiantando para vocês a regra, e o n eu vou usar diante de palavras que comecem por vogal. Então eu posso usar assim, ó, um ovo, deixa eu ver aqui uma palavrinha que eu posso colocar para vocês, que seja feminina e que comece por vogal em inglês. Só um instante. Eu tenho aqui, ó, a palavra... Opa, deixa eu só voltar aqui, foi mal.
eu tenho aqui, ó, an. Deixa eu só ajeitar isso aqui, ficou feio, né, gente? Avenue. Uma avenida. Então eu apaguei ali as outras, né? Mas eu tinha colocado a book, a chair. E aqui eu coloquei an egg, an avenue. Um ovo, uma avenida. Então não tem variação de gênero. Beleza? Então vamos continuar. A, como eu falei para vocês, vai ser usado diante de palavras que têm som de consoante. A book, a lemon, a car, um livro, um limão, um carro. E o an vai ser usado aí com palavras que vão iniciar com vogal, né? Aí ele vai colocar aqui como exemplo an architect, an egg, né? Um arquiteto, um ovo. Beleza? Então aqui a gente tem, continuando nossos slides, palavras iniciadas por H vai depender do som desta letra. Por quê? Porque o H no inglês, ele não é igual como no português. No português o H, ele não tem som, né? O H, ele reproduz ali o som da vogal, hora, né? Eu tenho hélice, helicóptero, né? Tudo ali é o som da vogal. No inglês não, o H pode ter o som da vogal, mas ele pode ter um som aspirado, tipo a palavra horse, que significa cavalo, né? Ó, horse. Aí aqui é uma consoante, né? Eu usaria A, só que eu não vou usar, aliás, perdão, eu usaria aqui no caso, eu usaria o N, foi mal, gente, desculpa. Eu usaria aqui o N, né? Por que eu usaria o N? Porque o O é uma vogal e como vocês viram lá, né? Como vocês viram, o N eu uso diante de vogais. Só que esse H, ele é aspirado, né? Quando eu não falo horse, né? É como se fosse assim um R, né? Horse. Por isso que eu não vou usar aqui, eu não vou usar an, né? Eu vou usar a horse, beleza? Então vamos continuar aqui. Então, ó, an hour, ó, não é an hour, é an hour, an year, an honest man, né? Então aqui eu tenho no caso, então eu tenho aqui, ó, uma hora, an hour, an heir, um herdeiro, an honest man, eu tenho um homem honesto. Então aqui esse H tem som de vogal, né? Ele reproduz o som do O, o som do E e o som do O. Agora, a helicopter, a hospital, a hero. Esse H aqui, diferentemente do H de cima, esse H aqui, ó, ele tem o som de um H aspirado, né? Então, por isso que eu vou usar o A, porque ele vai ter um som consonantal. A palavra vai ter um som consonantal. Então, o A eu vou usar diante de palavrinhas com sons consonantais, beleza? Então, vamos aqui continuar. Embora o U seja uma vogal, em algumas palavras tem som de IU. Esse som de IU que ele falou aqui é o som do Y. E o Y é uma consoante, certo, gente? Então eu tenho aqui, ó, a university, a useful man. Aqui no caso, prestem atenção, vou colocar aqui o lápis novamente, ó, U é vogal, né? Nesse caso eu usaria o que? Pela regra geral, an, a mesma coisa aqui, useful man. Só que esse U não é university, é university, certo, gente? Então, como é university, eu vou usar aí no caso, eu vou usar o A e não o N. Vou até apagar isso aqui para vocês não confundirem. Então aqui eu vou usar A porque é como se esse U tivesse um som de consoante. Aqui é useful, no caso é útil, né? Um homem útil, um homem é bom, no caso, né? Useful. A mesma coisa, não é useful, é useful, certo? Por isso que eu vou usar A. Em palavras compostas por one, também usamos A, é outra regrinha, né? A $1 bill, a one-eyed boy, ok? Então aqui eu tenho a $1 bill e a one-eyed boy, né? Pela regra eu usaria aqui o N, né? Porque eu estou diante aqui de uma palavrinha que começa por vogal, né? O one, mas é uma regra, né? Então palavrinhas que forem compostas, né? Aqui, ó, one,
$1 bill, né? $1 americano. Ó, esse $1 é uma palavra composta. Observem aqui o hífen, perdão. A mesma coisa aqui, né? One-eyed, composto. Então, quando for palavras compostas que tiver o one, eu vou usar I e não am, ok? Então, nosso último slide vai falar o seguinte. Atenção para a pronúncia das seguintes letras do alfabeto: F, H, L, M, N, R, S, X, F, H, L, M, N, R, S, X. Todas têm som vocálico. Assim, NGM Studio, FM Radio Station, SOS Call, L, R, X-Ray. Então, aqui ele quer para vocês observarem quando eu, na verdade, pronunciar siglas que começarem aí por essas letras, porque elas isoladamente elas vão ter sons vocálicos, né? Tipo M, ó, M começa com E, né? É um som vocálico. F, L, S, R, X, entenderam? Agora é diferente aqui, claro, né? Se eu usar uma palavrinha que tem a letra F, vamos supor, eu vou usar aqui a palavra fool, que é tolo. Eu vou usar A ou N, eu vou usar A, full, porque é som consonantal. A palavra aqui tem H, H nós já vimos lá atrás, né? Se for aspirado, a horse, né? Se for não aspirado, an honor. A letra L, no caso, deixa eu ver aqui, lemon, né? Eu não vou usar an lemon, eu vou usar a lemon, que é um limão. Aqui vocês só vão usar esse N, né, que ele diz para prestar atenção no som vocálico, se essas letrinhas estiverem isoladas formando uma sigla, no caso, beleza? Então aqui usamos o A diante das palavras que começam com Y, né? Já falei isso aí para vocês, né? Aliás, eu falei com relação ao U que tem som de Y, né? No caso aqui a gente vai usar o A, né, diante das palavras que começam com Y, porque o Y é uma consoante, né? A ear, a yellow rose, a yard, né? Aqui eu tenho um ano, uma rosa amarela, um jardim, um pátio, né? Yard. Então a gente vai usar o A aí diante do Y. Vamos aqui para o nosso último slide definitivamente. Então, quando usar o artigo indefinido, substantivos que denotam profissão, né? He wants to be an engineer, né? Ele quer ser um engenheiro. Aqui, ó, an engineer. She is a doctor, ela é uma doutora. Substantivos que indicam nacionalidade. It was a Japanese who won the contest, né? Então aqui foi um japonês que venceu. Contest seria aqui no caso concurso, né? Então it was a Japanese who won the contest. Ele foi um japonês que venceu o concurso. Então substantivos que denotam religião, mas observem aqui que mesmo que ele tenha colocado esse uso, vocês vão seguir aquela regra, né? Ó, vogal eu vou usar o N, consoante eu vou usar o A. Então, my grandma is a devout Catholic, né? Então, minha avó é uma católica devota. Aqui não tem nenhum tipo de erro, né, gente? Antes de um substantivo singular e contável, é usado como exemplo de uma classe ou grupo. A lioness doesn't have a mane. A dog is a good companion. Diante das palavras little e few, significando estas, alguns, algumas. O artigo indefinido jamais deverá ser usado diante de plural ou substantivos incontáveis. Então aqui traduzindo seria, né? Uma leoa não tem uma juba, né? Mane é juba e as leoas não têm juba, né? Quem tem o leão. Um cachorro é uma boa companhia. Por mais que ele tenha colocado aqui essas regrinhas de uso, vocês têm que ficar atentos mesmo com relação à palavra, né? Eu já expliquei para vocês isso daí. Se no caso a palavra, ó, que acompanha, que esse artigo acompanha, ó, isso que o artigo, né, o A ou o N acompanha, for consoante vai ser o A, se for uma vogal vai ser o N, né? Só tem
observar com relação ao U, né? Porque o U pode ter som de Y, e university, e o H pode ter som de R, o H aspirado, né? O artigo indefinido jamais deverá ser usado diante de palavras ou substantivos incontáveis, né? Diante de nomes que estejam no plural ou de substantivos incontáveis. Então eu não posso falar isso aqui, ó, and eggs, né? Ou hours, que seria horas, né? Aqui é uns ovos, umas horas, só que isso aqui no inglês não existe. Eu vou falar sempre and, eu vou usar no caso, se for singular, an egg, um ovo, se for singular, a hours. Se eu quiser usar o plural, eu não posso usar o a ou an no inglês, ok, pessoal? Então, para finalizar a nossa aula, eu quero que vocês façam uma atividade que eu vou postar no grupo agora, que é essa bem aqui, ó. Deixa eu ir bem aqui no site, que eu quero ensinar para vocês isso. Deixa eu só ver aqui onde é que tá. Essa aqui foi o site que eu abri ainda há pouco. Eu ainda há pouco abri esse site, é só buscar ele aqui no histórico. Ele tá bem aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui. É o seguinte, vocês podem ter uma dificuldade no início, mas ele é bem facinho, gente. Eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Eu vou jogar esse link bem aqui, ó. Eu vou jogar esse link bem aqui. Eu acho que eu até já joguei pra mim aqui. Deixa eu ver aqui num grupo que eu tenho, que é só eu, para mostrar que tem os meus materiais. Bem aqui, ó. Eu vou colocar esse link lá no grupo de vocês. Vocês vão clicar nesse link. Aí vai abrir, né? Vai abrir aqui essa janelinha para vocês. E aí é muito simples, ó. Eu quero que vocês completem aí com a ou an. Ele até faz uma revisão aqui, ó. O a vai ser usado com palavrinhas com consoante e o an com vogal. Então aqui, isso aqui é o que? É um carro, né? Aqui começa com qual letra? Car, vogal consoante. Começa com consoante, né? Então vai ser o que? A car. Entenderam? Depois que vocês fazerem tudinho, eu quero que vocês tirem o print e mandem para mim. Quero que vocês printem, né? Tirem a foto da tela, printem e mandem para mim, né? Geralmente o printar, tipo o meu printar aqui nesse tablet, que eu tô aqui num tabletzinho, eu tenho que segurar aqui os botões, mas geralmente tem as configurações, né? Tem capturar tela. Beleza, pessoal? Então eu quero que vocês façam isso. Foi um prazer estar com vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar aqueles pontos que eu falei para vocês, né? Que eu coloquei lá no grupo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês novamente os pontos que a gente vai trabalhar aí. Já tá, a Hybrid começou a colocar aqui já, né, as informações. Quero trabalhar aqui com vocês esses pontos, né, para a gente avançar nos nossos conteúdos. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, desejo a todos uma boa noite. Have a nice night. See you, class.